Em partida decisiva para essa reta final de Série A do Campeonato Brasileiro para o Goiás, a equipe esmeraldina visita o Cuiabá na Arena Pantanal, nessa partida pela 33ª rodada da primeira divisão do futebol brasileiro. No vídeo de hoje, eu quero trazer aqui as prováveis escalações, tanto do Cuiabá quanto também do Goiás, como o técnico Jair Ventura pode tentar mexer nesse time, né, ainda com alguns desfalques, o retorno principalmente do zagueiro Caetano, né, que pode dar uma qualidade muito grande ao lado do Reinaldo ali no sistema defensivo, enfim, essas possibilidades, como costuma jogar o Cuiabá, o seu aproveitamento como mandante nessa Série A do Campeonato Brasileiro e como uma vitória ou uma derrota pode até mesmo mudar o pensamento, o destino final do Goiás nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo hoje, ainda nesse domingão. Inclusive, eu que estou gravando esse vídeo ainda em Belo Horizonte, já estou em Goiânia, inclusive, quando você estiver assistindo esse vídeo, mas o nosso pré-jogo, o nosso pós-jogo está garantido, tá? Dessa vez, aí sim, vou chegar em Goiânia ainda na parte da manhã, então no domingão ali a partida vai acabar mais ou menos por volta das 8 horas, 8h15, então no máximo até umas 9 horas já tem aqui o nosso pós-jogo, tá? Para você ligado aqui, para você ligado também no YouTube do Goiás, combinado? Outro recadinho também quero passar para vocês, caso você não sabe onde assistir Cuiabá e Goiás, né? Às 6 horas da tarde, convido você a conhecer a GIM TV, plano de apenas R$30 mensais. Lá você pode assistir todos os jogos do Goiás, tanto aí do Goiás na Série A, quanto também outras partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, futebol, por exemplo, no Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Francês e muito mais na tela do seu celular ou até mesmo, por exemplo, no computador, Smart TV e muito mais. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado do pessoal da GIM TV. Lá você não precisa fazer cadastro, checagem, por exemplo, de dados bancários, endereço, nada disso, nenhum tipo de burocracia. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Nosso apoiador, inclusive, do Goiás News há muitos anos, né? Lá no Instagram, desde 2020, pode confiar no trabalho da rapaziada. Então, bora começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente da escalação, depois converso com vocês um pouco a respeito também da tabela de classificação e como essa partida na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro pode ser fundamental para as pretensões do Goiás, né? A competição já na reta final, infelizmente na última rodada o Goiás não pôde entrar em campo, né? Por decisão do STJD do adiamento da partida contra o Corinthians, a tendência é que ela seja realizada no próximo final de semana, no próximo sábado, dia 29 de outubro. Mas vamos com calma, né? Essa partida inicialmente tão decisiva, eu diria até mais decisiva do que o jogo contra o Corinthians, é esse desse domingão contra o Cuiabá, dia 23, às 6 horas da tarde, no horário de Brasília. Mas lá em Cuiabá, para você aí, por acaso que mora ou em Cuiabá, ou até mesmo no Mato Grosso em geral, esse jogo acontece às 5 horas da tarde, beleza? Inclusive que no Brasil a gente tem poucos fuso horários, né? Se a gente imaginar o tamanho que é o país, até ok, né? Essa administração dos horários por aqui. Mas essa pequena diferença, às 6 horas pra gente que esteja aí no restante do Brasil, né? O técnico Jair Ventura que não poderá contar principalmente com o Dieguinho. Aí você vai falar, ué, Guilherme, mas ele não estava suspenso para o jogo contra o Corinthians? É bem verdade, levou o terceiro cartão amarelo contra o Internacional, mas o jogo contra o Corinthians não aconteceu, então automaticamente já tem a suspensão para esse jogo. Se por um lado o Dieguinho não vai poder jogar, o Caetano, que estava já recuperado da sua lesão, vem treinando normalmente, né, durante esses últimos dias, contra o Corinthians ele não poderia atuar por força de contrato, só está emprestado, né, pelo Corinthians ao Goiás até no final do ano, mas para esse jogo contra o Cuiabá, aí já não tem mais nada a ver, né, retornando à equipe titular. O Sávio, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda é dúvida. E você vai falar também, poxa, Guilherme, mas esse Sávio tá machucando demais, né? É verdade, ele atuou muito pouco nesta última temporada lá no futebol europeu, né? Estava na segunda divisão de Portugal com a camisa do Rio Ave, muito por conta disso, retornando também um nível de competitividade ainda maior. Eu entendo essas lesões do Sávio, grande parte delas muscular, a tendência é que para o ano que vem, caso ele venha a continuar, né? Inclusive ele já garantiu aqui pra gente do Goiás News que quer e vai continuar pro ano que vem, eu vejo o Sávio um pouco mais estável na sua posição, sabe? Sem tantas lesões, pequenas contusões que possa tirar ele de mais jogos. Então o Sávio é essa dúvida, né? Para a lateral esquerda do técnico Jair Ventura. No geral, a tendência é que o Marquinhos Gabriel retome, né, a sua posição de titular na vaga do Luan Dias em relação ao último jogo do Goiás, lá naquele domingão, na parte da manhã. Derrota para o Internacional do Ida também, mas fazendo um bom jogo lá em Porto Alegre. Então a provável escalação do Goiás, basicamente aí com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, os dois zagueiros, o Caetano, o Reinaldo, na lateral esquerda o Sávio, caso ele não possa atuar, aí sim entrando o Hugo ou até mesmo o Danilo Barcelos. Meio de campo formado com o Auremir, Matheus Salles ou o Felipe Bastos ou até mesmo o Caio Vinícius, ou quem sabe aparecendo
o Luan Dias, lá na frente Marquinhos Gabriel, os três atacantes, né? Vinícius do lado direito, Dada Belmonte no lado esquerdo e o Pedro Raul centralizado. Então, tendo essas dúvidas, e quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda, principalmente com a saída do zagueiro Lucas Alter para promover a entrada do Caetano, essa dúvida do meio de campo, né? Principalmente agora com a saída do Dieguinho, você voltaria com o Matheus Salles? Ele não fez boas partidas, né? Tanto contra o Fortaleza, entrou muito mal naquele jogo, né? Sendo titular, até mesmo nas partidas anteriores. Você colocaria, por exemplo, um esquema de 3 zagueiros, que é como joga, inclusive, o adversário, o Cuiabá? Você acha que poderia entrar com 3 zagueiros e dando um pouco mais de liberdade para os meios de campo? Ou, por exemplo, colocando o Felipe Basco, um bom jogador na bola parada, pode ser uma peça fundamental nessa partida difícil, né? Na capital do Mato Grosso. Quero saber a sua opinião, sua escalação, né? Os 11 titulares para esse jogo lá em Cuiabá, mas pelo que vem aparentando aí o técnico Jair Ventura, a tendência é que entre nesse esquema basicamente de um 4-3-3. Já falamos aí sobre o Goiás, agora também falar sobre o adversário, o Cuiabá, 17º colocado na tabela de classificação, 31 pontos, vem de um empate contra o contra o Ceará fora de casa, né? Um empate no Castelão por 1-1. Em relação a essa escalação, o técnico português, o Antônio Oliveira, não poderá contar com 2 jogadores por suspensão. O zagueiro, o Alan Imperiur, e também o lateral esquerdo, Igor Cariús, né? Ambos foram suspensos. No caso, o lateral esquerdo, o Igor Cariús, foi expulso e o Alan Imperiur levou o seu 3º cartão amarelo. Além disso, a dupla, né? Além dessa dupla, o Kelvin Osório, meio campista, meio atacante, está ainda com problemas na coxa direita, a tendência é que não recupere. Jogadores que podem voltar, principalmente o lateral esquerdo, o Sid Clay, a tendência é que ele assuma essa posição na vaga do Igor Cariús, e também o zagueiro Marlon, né? Aquele mesmo ex-Ponte Preta, Atlético Goianiense, qual outro time mesmo? Acho que foi o Palmeiras, né? Que ele jogou também ali mais ou menos Corinthians, né? 2017, 2018, a tendência é que seja a provável escalação do Cuiabá, e também com a volta do João, o lateral direito, o João Lucas, né, que inclusive já teve passagem pela categoria de base do Goiás. O Goiás ainda tem percentual desse bom jogador. Provável escalação do Cuiabá, a tendência é que seja no esquema com 3 zagueiros, que vem sendo utilizado já há algumas rodadas. Fez assim, por exemplo, neste último jogo, né, empate em casa, fora de casa, melhor dizendo, contra o Ceará, um empate por 1-1, jogou nesse esquema com 3 zagueiros, também contra o Flamengo, diante do América Mineiro, uma vitória dentro de casa por 2-1, a tendência que novamente repita essa escalação, ou com a suspensão do Alan Imperiur, que vem sendo uma peça fundamental nesse trio, né, de zagueiros ali atrás, pode aparecer até mesmo um segundo volante. Provável escalação, então, basicamente com o João Carlos no gol, lateral direita com o João Lucas, zagueiros, o Marlon ou o Joaquim, caso opte por 3, né? E também o Paulão. Na lateral esquerda com o Sid Clay. Meio de campo, Rafael Gava, PP, Denilson, ou até mesmo o Marcão. Um pouquinho mais avançado, o Rodriguinho, fazendo aquela distribuição de jogo. E lá na frente com o André Luiz e o Daverson, né? Jogador muito perigoso no sistema ofensivo do Cuiabá. Essa provável escalação com alguns bons jogadores, né? Como eu falei para vocês, principalmente o Daverson vivendo essa boa fase. Boa qualidade no meio de campo para a saída de bola, como por exemplo o próprio PP. Mas o Cuiabá, assim, não vem se encontrando, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que tem até um elenco que poderia dar alguma outra arrancada, mas não foi isso que acabou acontecendo nessa Série A do Brasileirão. Inclusive aí 4 jogos sem vitória, a última delas contra o América Mineiro, um jogo que pode até ser parecido com esse do Goiás. Contra o América Mineiro ali, o América começou bem melhor no jogo, né, até mesmo criando as principais oportunidades, mas o Cuiabá, nesse esquema de 3 zagueiros, ele eleva bastante os seus laterais, tanto o Daniel Guedes quanto também o Daniel Guedes é outro jogador que eu acabei não colocando nessa lista, né? Talvez ele possa até mesmo aparecer na lateral direita na vaga do João, né? O João Lucas, se eu não me engano. Então, assim, o América, Cuiabá, ele usa bastante esses laterais, e nesse jogo contra o América especificamente, que eu assisti um pouco dessa partida também, usou bastante, explorou, e inclusive o próprio Sid Clay marcou um gol ali chutando de fora da área com a perna direita. E o Daniel Guedes, ex-Goiás inclusive, deu uma assistência para o gol do André Luiz, cruzando no segundo pau. Então é um time que, assim, não costuma ter muita posse de bola, tem um jogo, uma característica de jogo inclusive bem parecida com o que adota o técnico Jair Ventura, mas eu vejo com a melhor possibilidade desses cruzamentos, tanto pelo lado esquerdo, lado direito, e o Daverson, né, que é um bom jogador, vem se destacando também nessas últimas rodadas. Então o Goiás tem que ficar atento a respeito dessa história. Não pode atacar feito maluco, porque não tem tanta qualidade assim, principalmente na defesa, né? O Goiás, às vezes, voltando, fica aquele desespero maluco. Se a marcação não estiver encaixada com o Maguinho, com o primeiro volante, até mesmo ali o Reinaldo estando um pouco desatento, é muito perigoso esses contra-ataques do Goiás. E essa lateral esquerda também com o Hugo ou o Danilo Barcelos não passa nenhuma confiança, né? Então o jogo pro Goiás ficar atento. Olha, vai começar com 3 atacantes, mas não precisa ficar com aquela bola
o tempo todo picotando ali, um perde e ganha do caramba, que eu acho que esse tipo de jogo pode ficar bem mais favorável, né, para a equipe da casa. A tendência é que temos um público aí bem grande lá na Arena Pantanal, por conta também de uma promoção de ingressos da diretoria do Cuiabá, que terá duas partidas fundamentais, né, dentro de casa, contra o Goiás nesse domingo e também na outra quinta-feira contra o Avaí, às 8 horas. E sobre também a campanha do Cuiabá como mandante nessa Série A, ruim, né, a quarta pior na primeira divisão, soma até aqui, né, após 32 rodadas, está na 17ª colocação, 19 pontos somados, sendo no total dessas suas 15 partidas, 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. É bem verdade que o Goiás também não tá lá essas coisas, né? Aparece na 15ª colocação, ou seja, o Goiás é o sexto pior mandante e o Cuiabá é o quarto pior mandante. Então, assim, até campanhas relativamente mais parecidas, os dois perderam apenas 4 jogos nesta primeira divisão. O Goiás, pelo contrário, assim, ficou 4 jogos de vencibilidade fora de casa, acabou perdendo, né, essa sua marca após a derrota para o Internacional longe de Goiânia, mas já conseguiu alguns resultados ok, como por exemplo, né, os empates contra o Ceará, Bragantino, também as vitórias diante Atlético Mineiro e Santos jogando longe de Goiânia, são sim resultados positivos que tomara, né, que aconteça nessa noite lá no Mato Grosso. Inclusive sobre essa provável escalação aí do Cuiabá, eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Um elenco que, assim, eu acredito que com o Goiás permanecendo para a primeira divisão no ano que vem, eu acho basicamente um elenco bem interessante, já que tem várias opções ali no banco, né, como por exemplo o PP, o próprio Camilo, que nem vem sendo muito aproveitado nesses jogos. Acho uma tendência do Goiás ter um elenco parecido com o que hoje tem o Cuiabá, caso venha ficar na Série A do ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto e também qual seria, assim, a sua escalação para tentar marcar da melhor forma possível, contra-atacar também e, por que não, buscar esses 3 pontos fora de casa. E por que é tão importante assim, né? Até falei no começo do vídeo, um tipo de jogo que basicamente pode definir o futuro do Goiás nessa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, ou seja, depois dessa o Goiás entrará em campo mais 5 vezes, se a gente comparar com os outros clubes, né? Mas serão 6 por conta da partida adiada contra o Corinthians. Atualmente, até com uma distância ok, né? Um empate na última rodada entre Ceará e Cuiabá foi muito bom para o Goiás. Tem 31 pontos, né? O Cuiabá é o primeiro time dentro da zona. Caso o Goiás perca, tem 38, hoje a diferença é de 7, poderia cair mais ou menos para 4 pontos, né, no pior dos cenários, e o Cuiabá também iria a 34, o Ceará, que tem 34, também é o primeiro fora, ele visita o Atlético Goianiense em um jogo em Goiânia. Então, no pior dos cenários, é o Goiás perdendo para o próprio Cuiabá e vendo essa sua distância diminuir até mesmo para 4 pontos, né, para as últimas rodadas. Essa distância que já foi de 8, 10 pontos algumas partidas atrás. Então, é uma posição delicada, né? O Goiás que está até ok nessa sua 14ª colocação. Se a gente fosse imaginar, por exemplo, Copa Libertadores, na 8ª colocação já aparece o América Mineiro com 45. Então a gente imagina, uma vitória contra o Cuiabá, o Goiás poderia chegar a 41, na minha opinião, com 41 pontos, já pode esquecer, não cai mais. E no próximo jogo, Goiás e América Mineiro. Então assim, poderia até reembalar esse sonho, por que não, de uma disputa da Copa Libertadores, engatando essa sua boa sequência. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa tabela de classificação, os outros clubes dentro da zona, né, vários confrontos diretos, já falei aqui para vocês, Goiás e Cuiabá, né, outro também com Ceará e Atlético Goianiense, esse jogo em Goiânia. O Juventude praticamente já rebaixado, né? Recebe o São Paulo. O Coritiba recebe também o Internacional no Couto Pereira. E o Avaí joga contra o Palmeiras fora de casa. Então, assim, até a 14ª colocação já garante vaga na Copa Sul-Americana. Um empate também não vejo como um ruim resultado, não. Vamos supor 2 empates nesses confrontos diretos, né? Goiás empata com o Cuiabá e o Atlético também empata com o Ceará lá em Goiânia. Tendência que fique essa pontuação bem parecida, né? Com o primeiro time dentro da zona com 32 e o Goiás iria a 39. Na minha opinião, se o Goiás empatar esse jogo contra o Cuiabá e buscar um outro empate, seja contra a Juventude, Atlético Goianiense, eu acho que essa pontuação não deverá sair dessa casa de 40, 41 pontos, mas como eu falei para vocês, uma vitória nesse jogo já mataria qualquer possibilidade de rebaixamento na Série A. Quero saber a sua opinião, assim, possibilidade é óbvio que pode acontecer, mas nas minhas contas e tudo mais, não vejo com grandes chances desses clubes atingirem, né, uma marca superior aos 40 pontos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, né, essa rodada decisiva da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que depois dessa, né, apenas mais 5 rodadas para os outros clubes. O Goiás, que por ter sua partida adiada diante do Corinthians, terá 6 ainda, né, pelo menos essa vantagem, porque
que não, de buscar uma pontuação ainda melhor. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as nossas notificações para receber os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive com o nosso vídeo do pós-jogo saindo ainda nesse domingão, lá por volta das 9 horas. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Agin TV para você poder assinar, assistir o jogo do Goiás contra o Cuiabá ao vivo na tela do seu celular. Vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!